Fernando Schiller na linha conosco, todas as segundas e quintas-feiras, pensando o Brasil e pensando no comportamento também daqueles que defendem a demissão dos servidores por mau desempenho. Uma pesquisa Datafolha mostra exatamente isso, que 8 em cada 10 brasileiros, professor Fernando Schiller, defendem que esses funcionários públicos no país possam ser demitidos em caso de uma má performance aí na função. Inclusive, alguns responderam também sobre uma possível reforma administrativa para mudar como a gente avalia o trabalho de servidores de acordo com o seu desempenho. O que a gente pode avaliar desses dados? Boa tarde, professor. Tudo bem, Débora? Olha, vamos lá. É uma pesquisa muito importante, muito interessante, que eu acho que trata de um tema que o Congresso terá que enfrentar, que o governo terá que enfrentar, enfim, o país vai ter que encarar, que é a reforma administrativa. Vamos só lembrar um detalhe. A reforma administrativa foi elaborada no governo anterior, não é? Foi no Ministério do Paulo Guedes. Foi para o Congresso, ela foi muito, digamos assim, desbastada, né, muito fragilizada para o Congresso, porque na área política do governo já vai saindo muita coisa importante, muitas correções importantes que deveriam ser feitas no funcionalismo público, e no atual governo ela basicamente não andou, né? O atual governo não tem essa prioridade da reforma administrativa. A reforma, nós estamos na metade, na verdade, do governo, o tema anda parado. Como agora a gente está discutindo corte de gastos, corte estrutural de gastos, obviamente as pessoas fazem a conta e veem que o Brasil é um país que gasta muito com funcionalismo. Não é que o Brasil tenha muito funcionário, mas o gasto na relação com o PIB é em torno de 13%, numa comparação, acima da média de gastos da União Europeia. Então, é evidente que são países mais antigos, com welfare state mais consolidados. Então, o Brasil gasta muito, por quê? Porque o país é relativamente pobre, né? Então, a relação PIB, esse gasto fica complicado. Então, é muito difícil você fazer um ajuste nas contas públicas que não trate de corte de gastos, reforma administrativa, né? Vamos lá, então, assim, o que que a população tem um incrível bom senso, esse é o meu destaque, né? Porque é óbvio, se você tem no setor privado, todo mundo é avaliado, né? Se você não tem um bom desempenho, né, não é que você vai ser demitido de uma hora para outra, não. Você vai receber um aviso, você vai poder ter a chance de melhorar o seu desempenho, você vai ter as metas claramente definidas. Agora, se você durante dois anos seguidos não tiver um bom desempenho, né? E a partir do terceiro ano, etc., bom, então você é demitido, né? Isso acontece em qualquer setor, qualquer empresa na área privada. Por que que não acontece na área pública, não é? O Brasil, aí é que mora o detalhe importante disso. O Brasil tem aprovado desde 1998, então nós estamos falando de 26 anos atrás, na Constituição, uma emenda constitucional, a emenda 19 de 98, que na época foi a famosa emenda numa reforma do Estado, que foi feita na época, orientada pelo ex-ministro Bresser Pereira, né, a ideia de que tem avaliação de desempenho do funcionário público. Então está lá na Constituição. Se as pessoas quiserem entrar no famoso Google aí, botar o artigo 41 da Constituição, vai estar lá escrito que os servidores serão avaliados periodicamente e poderão ser demitidos por insuficiência de desempenho. Só que o Congresso Nacional e todos os governos nos últimos 26 anos não regulamentaram a avaliação de desempenho. Não regulamentaram, porque precisa de uma lei, porque é complicado fazer, porque tem muita questão corporativa. Quem é que vai avaliar os funcionários? Vai ter avaliação externa? Ou os próprios funcionários de cada departamento, de cada autarquia, de cada ministério, enfim, vão avaliar a si mesmos, né? Se a avaliação for feita apenas internamente, você pode ter muito um entendimento corporativo, um dá uma boa avaliação para o outro, porque o outro vai dar a boa avaliação para o um, daí não funciona, né? Então, quer dizer, é um tema difícil, é um tema delicado. No Brasil se criou essa ideia meio sem cabimento, que basta ter feito concurso público para que você fica lá no emprego o resto da vida, ninguém avalia, etc. Não, emprego público custa caro, é para servir a sociedade, ninguém é proprietário. E aí tem que fazer uma distinção, observe, muito importante. Uma coisa são carreiras de Estado, significa carreiras jurídicas, um juiz, um promotor, um delegado de polícia, enfim, que cumprem funções permanentes de Estado, que não podem ser funções que não podem ser exercidas pelo setor privado. Você não vai ter uma polícia privada, você não vai ter um fisco privado, você não vai ter
uma diplomacia privada. Então, essas funções necessariamente devem ser cumpridas por funcionários públicos. Você não pode ter um judiciário, por exemplo, no setor privado, né? Então, essas carreiras, elas precisam de uma proteção. Imagina, um promotor que entra com uma ação civil, então ele pode sofrer pressões para ser demitido, etc. Então, ele tem que ter estabilidade, ele tem que ter uma proteção. O juiz que dá uma sentença complicada, delicada, controversa, ele precisa ter a proteção, porque é uma proteção da sociedade. Agora, quando você vai para as áreas técnicas, né, a minha área mesmo, professores, médicos, todos os assistentes administrativos, enfim, todo mundo que trabalha em áreas que não são exclusivas de Estado, que são áreas técnicas fundamentalmente, que são importantes, que são estratégicas, mas não demandam uma proteção robusta como são os chamados setores estratégicos, exclusivos de Estado, que cumprem as funções de Estado, que precisam de proteção, até porque não podem ser prestadas pelo setor privado. Então, dito isso, eu acho que o povo, né, o eleitor consultado na pesquisa, ele foi muito sábio. Ele foi muito sábio. Ele disse que é evidente que as pessoas precisam ser avaliadas. E não há aqui uma visão negativa do trabalho dos servidores, né? Porque as pessoas muitas vezes reconhecem que o servidor não tem as melhores condições para prestar o trabalho, que o problema não é o servidor, muito problema é a burocracia pública, a falta de incentivos, né, a própria falta de competição no setor público, enfim, toda uma série de questões que acabam, às vezes, estimulando o próprio trabalho do servidor. Então, não é um problema de julgar os servidores, não é culpar os servidores. Os servidores são tão bons no setor público como são no setor privado. O que muda são, evidentemente, os incentivos. E entre esses incentivos, a avaliação de desempenho é muito importante. Então, o resumo da ópera é que esse é um tema fundamental. Os governos literalmente enrolam porque é delicado politicamente no Congresso e assim por diante, na opinião pública, né? Não acho que isso vai acontecer nos próximos 2 anos, porque a gente já vai para a segunda metade do governo e já começa a olhar para as eleições de 2026, mas é uma pauta estrutural para o país. Em algum momento, algum governo, algum Congresso vai encarar o tema da reforma administrativa, né? E a gente vai acompanhar aqui. O professor estava até vendo, né? Dentro dessa pesquisa tem a avaliação do trabalho, que é prestado por alguns órgãos. E traz aqui, por exemplo, agências do INSS e Receita Federal têm a pior avaliação, só 33% de ótimo ou bom. Posto de saúde, hospital, 38% apenas. Melhor avaliação é quando a gente está falando de escolas e creches, mas só chega a 55% de avaliação positiva. Muita gente, quando a gente fala, aparece o termo demissão de servidor público, fala, tem que tomar cuidado para não ter perseguição. Troca o governo, demite servidor. Quando a gente fala de uma reforma, não é isso, né, professor? É mau desempenho, é diferente de dar carta branca para demitir, né? Não, é evidente, até porque existe no artigo 37 da Constituição o princípio da impessoalidade e o princípio da publicidade, né? E da legalidade. Então, esses três princípios é o seguinte: se você nunca vai ser como na iniciativa privada, porque vai ter que formar um processo administrativo, o gestor vai ter que explicar por que está demitindo, as razões têm que ser públicas, significa tem que ter critérios. Ele, não cumpriu as metas, estava estabelecido isso, ele não atendeu as expectativas, etc. Isso tem que estar formalizado. E o servidor pode ter o contraditório, ele tem direito ao contraditório, tem que e esse julgamento é feito a posteriori. Então é um processo bem complicado, muito diferente do setor privado, né? E tem que ser, não é, imagina, cada governo que entrasse ia colocar todos os seus apoiadores, seus militantes, seus ativistas, etc., ia virar uma confusão generalizada. O setor público precisa dessa formalização. Por isso que é muito importante você ter essas parcerias com o setor privado. Por exemplo, você vai ter um hospital, o hospital pode ser todo ele contratado como tem as organizações sociais aqui em São Paulo, ou como tem as concessões, ou como tem as PPPs, onde você alivia um pouco o tamanho das contratações do setor público, porque elas vão necessariamente ser feitas de maneira mais formalizada e nunca vai haver um processo de demissão como no setor privado. Fernando Schiller volta a conversar conosco na próxima quinta-feira aqui no Band News no meio do dia. Obrigada e até lá, professor. Valeu, pessoal. Boa semana. Bom trabalho. Um abraço.